Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal das Primas. Hoje nós vamos comentar os capítulos 23 e 24 de David Copperfield. Diz que on Wednesday we wear pink, mas o nosso episódio da Barbie já foi semana passada. A gente aqui é on Wednesday, a gente fala de David Copperfield. Então, vamos comentar esses dois capítulos que aconteceram bastante coisas, né? E hoje nós temos uma especialista aqui convidada para fazer uma orientação profissional, David. Né, Malu? É. Ah, Deus, antes fosse pobre do David, né, gente, resolveu ser advogado. Bem advogado, né, um procurador, eu não sei como é que vai funcionar isso, eu não conheço tanto, assim, de formação, ainda mais no século, mas vamos aprender juntos agora como é que era a Uhum. formação jurídica no século XIX, Isso na aí. Inglaterra, século XIX na Inglaterra. E antes da gente começar, hoje os capítulos 23 e 24, não se esqueçam de assinar o nosso canal, clicar aqui no joinha e ativar o sininho e acompanhar as primas sempre aqui nas nossas leituras conjuntas. E hoje, então, vamos para dois capítulos sem nada muito grave. A gente está muito tempo sem tragédia, mas até foi engraçadinho, né? Tem a parte da profissão e tem uma outra parte meio trágica para o nosso Davidzinho, mas trágico-cômico, né? Um pouquinho. A gente vai Sim. comentar hoje. Sim. Então, Bom, o capítulo 23 na edição da Zahar chama Corrobora o Sr. Dick e escolha uma profissão. E começa com eles, na verdade, saindo, né, lá da cidade. a despedida, né, de Yarmouth. Yarmouth. Estão se despedindo e, pelo jeito, a cidade inteira ficou apaixonada por eles, Sim. né. Uhum. Foi não só a Peggot e o senhor Barker, aquele que como é que se O Barks, acomoda e que Disposto. tá disposto, ele está estava disposto. disposto a até dar mais do dinheiro dele, apesar de ele ser muito vaca, para De que ele tanto que ficasse ele mais gostou tempo. da visita, né? Ele já está disposto a dar mais um guinéu dele. É. Mas tiveram uma grande despedida, os marinheiros todos Ah, eu que adorei essa ficaram parte. gostaram do Stevenson, ficaram e eles deixaram aquela figura, né, que é o Litterman, que a gente ainda não sabe qual é a dele, mas Uhum. que pelo jeito vai reaparecer por tudo que o David falou. Mal Uhum. ele sabia isso sobre Litterman, mal ele sabia que no futuro o Litterman isso ou aquilo. Então tá lá o Litterman cuidando do barco do Pequena Emily, que é o É barco mesmo. Uhum. do Stepford, e eles partiram para Londres para cumprir Nessa a missão de escolher a profissão. Nessa parte dos marinheiros ele fala, né, que se fosse, as bagagens de todo um regimento, tinha tanto marinheiro para ajudar que eles dariam conta, Sim. né. Né, quando E aí eles tem uma passagem na página 358, eu lembrei de você, Malu, que a gente comentou na última meta do Steerforth ser meio camaleão, né, e ele sim, fala: "Capaz que era de se tornar qualquer coisa que desejasse a qualquer momento", falando do Steerforth, né. Agora que a é, gente está focada, nosso objeto de estudo na leitura é entender o Steerforth, né. É. é, eu acho que até teve comentários de que, dizendo que a gente está sendo boazinha com o Stepford e dando o benefício da dúvida. Eu acho que não é só dando o benefício da dúvida, eu acho que, a gente agora, assim, já chegou num ponto que a gente não tem mais dúvida de que tem um lado perverso dele que vai aparecer, mas que também tem esse lado bom dele, que ele faz coisas boas. E aí, entrando numa análise meio psicológica do Stephen, ele é um cara que quer aprovação, né? Ele quer ser o queridão. Dá pra ver essas pessoas assim que são muito. Eles são, e eu acho que isso que vem lá do camaleão dele. Ele vai assim, ele tá com os marinheiros, ele é o legal, ele quer ser o marinheiro, ele quer aprender as coisas. E aí, de repente, não é que ele vai seguir aquela carreira, não. Ele quer ser o agradável ali. Daqui a pouco ele está num outro ambiente, vai querer ser o agradável no outro ambiente. Vamos ver para onde é que isso leva o nosso anti-herói. Davidzinho não pensou muito, né? Ele não pensou muito na profissão durante esse tempo que ele estava lá. Ele recebe a carta da tia
E aí ele resolve, Isso. então, conversando com o Stifford na volta, né? Para ir conversar sobre a carta da tia e sobre a futura profissão dele. E aí que a gente vai descobrir quais são as possibilidades e por que ele, como que ele vai aceitar, né? A gente já falou E que ele tem a ver aproveita com para ser advogado ou procurador, né? Sim. puxar esse assunto na volta para não ter que comentar, né, o segredo Isso. da Emily. Uhum. Segredo da Emily, que, sinceramente, eu não sei, eu desconfio, mas eu não sei qual é. Estou curiosa. Mais um ponto de curiosidade aqui pra gente botar na É. lista. Cenas do próximo capítulo. Tá. Mas eu gostei que ele disse, que a minha tia disse que era para aproveitar esses dias para olhar a minha volta e pensar um pouco no que eu quero ser. E aí ele pergunta, e você pensou? Não, Não. não, vamos decidir tudo agora no caminho, porque eu não, todos os dias aqui eu não pensei. E aí ele pergunta, pergunta para o Seaford, né, o que é, né, a profissão, a diferença entre o advogado, né, e o procurador, e o se é o mesmo. procurador. É, E aí a gente tem uma aula, né? E aí o Seaford tá espiada, né, como sempre, o advogado motivo de chacota na literatura. E aí começa a misturar, né, coisas do clérigo com naval. Aí Uhum. até o David fica. Mas eu achei essa passagem muito boa. E aí explica, né, a diferença, se ele for advogado, ele vai ter que estudar tal, e para ele ser procurador, mais ou menos, eu vou resumir muito, tá, gente? Mas assim, é uma posição comprada lá né, nos conhecimentos da tia dele. Não que ele não tenha que estudar, mas para ele, nesse momento, é um outro caminho. é, E aí ele encontra a tia, né? É legal, só Se fazendo vocês não. uma propaganda aqui dessa edição da Zahara, aqui tem a nota explicando que é o Doctors Commons, né? É lá onde Uhum. trabalham os procuradores e tal, e é bem legal. E tem, inclusive, referência ao tempo cronológico de quando seria qual seria o Sim, tempo que eles estariam descrevendo, né? E tendo lá em conta os episódios que já se passaram com o Clifford e com o David. E aí é bem legal que ele também, nesse capítulo, tem bastante coisa de Londres de novo, né? A gente depois, mais um pouquinho mais tem. para frente, a gente vai ver. E é bem legal que tem essas referências com o tempo para a gente tentar se localizar um pouquinho de quando se passou a história aqui, né? Tem umas Tem, mas a suposições. maioria das notas é igual que a gente comentou da outra, né, assim, na verdade as coisas não batem, Não né, batem a época muito, do leão na torre, com a época do common sim. law, com a época que eles viram o relógio na torre e tal, ainda não existia, mas assim, É. o Dickens jogou tudo lá. São referências do Dickens, né? Então ele colocou assim, É. construiu, não ficou cronologicamente correto, mas tem as Uhum. referências. Pegou o mesmo estilo Shakespeare, assim, deu uma misturadinha, É, botou ali. A história fica, não a perde faculdade do nada. Hamlet. É. E aí E ele tem dois. encontra a tia, se vocês não botaram coraçãozinho nessa parte, eu não Ah, sei, hein. vocês não têm coração. É, muito fofo, Não, é né. muito fofo, é E a muito fofo. E tia tá aí ela preocupada com as conta que mulas, né? é, Ela lá em Londres, com medo de incêndio, né? Faz referência ao grande incêndio de Londres, que acabou com. adorei essa parte. E ela É, tá sempre com medo que vai pegar fogo. E ela tá preocupada com as mulas invadindo lá o jardim dela, porque ela deixou o Sr. Dick lá na casa dela, né? Só Isso. veio com a Jeanette. A Janet, Janet. e a Janet que é a que geralmente é a responsável por espantar as mulas, inclusive aquela pior de todas, que é a senhora Murdering, segundo ela chama, chegou lá na casa dela, né. É. Mas do reencontro eu achei bonito, porque ela conta, né, que ela teve a ideia dele ser procurador quando ela foi conversar com o procurador dela, e ela fala pra gente que botou o David no testamento, né. Uhum. Bonitinho. bonito.
E ela fala que se refere à mãe dele mais uma vez, né, para expressar o amor dela, e aí tem uma parte do aqui que ela fala, né, que porque ele fica, como sempre, né, Davidzinho não quer que ela gaste dinheiro dela com ele, porque ele sabe quanto vai custar a ela ele exercer essa profissão, né. E aí ela fala: "Trote, minha criança, se tem algum objetivo na vida, é o de fazer o que estiver ao meu alcance para que você se torne um homem bom, sensato e feliz. Esse é o meu desejo e do Senhor Dick." Uhum. Bonitinho, né. Sim. Boazinha. Ah, é um amor e ela corta os caminhos para ele, mas também, ela quando pegou, ela conta ali que pegou ele parecia um mendigo e tal. Então, Uhum. assim, e que ela talvez tenha errado em não ter se aproximado antes, né, da Sim. mãe Uhum. dele. Do pai Eu acho que dele, tem né, antes toda também. é, eu acho que tem toda essa história, assim, ela realmente resgatou ele e resolveu: "Daqui para frente chega, tu não vai mais sofrer". Sim. Então, eu acho que também por isso a gente está há bastante tempo numa fase de águas mansas, porque ele não tem grandes sofrimentos, Sim. ele tem as coisas normais da idade, das passagens da vida, porque, lá no início, que horror, né, que horror que era, assim. E por outro lado, a gente fica sempre pensando que vai acontecer alguma coisa, porque não pode estar tão calma assim, né. E a página Mas aí 363 aqui da edição eu quase grifei inteira, porque ela começa a falar do então, passado, que ela fala isso daí, né, e ela fala logo que depois disso. é inútil lembrar o passado, exceto quando ele tem alguma influência sobre o presente. Aí ela fala um pouco sobre o que ela gostaria de ter feito mais, né? E aí ele fala que era a primeira vez que escutava a tia dele se referir ao passado, né, ao seu passado. Tá muito fofinha essa parte dos dois. Mas aí E já deixou uma migalhinha aí pra gente, né, que ela fala. É uma discussão que eu tô falando desde o começo, né. "Ninguém mais tem direito sobre minha propriedade, pelo menos", aí ela hesitou, "não, Uhum, ninguém mais tem direito." sim, Eu acho que vem daí o próximo sofrimento. É a bem. minha aposta do episódio de hoje. Uhum. E tá aí nesse capítulo ainda, né? Ainda tem alguma coisa que acontece Mais aí. uma. exato, porque ela vai para Londres e tem aqueles medos e de não gosta de Londres pelos, batedores de carteira, né, que até hoje, né, agora tá na grande estação, nas férias de junho ali, a É. grande estação dos batedores de carteira em Londres. Nada muda, né, as coisas culturais da e ela tem muito medo do incêndio e tal, mas na verdade o pior ainda estava o que eu acho que ela sabia que talvez fosse encontrar essa pessoa que é o outro mistério aí, né. É o segredo da Emily, os Uhum, grandes mistérios de David Copperfield. O segredo da Emily, este cara que volta e meia aparece para Uhum. atordoar ela, né, que e pior é assim, a gente não sabe nada a respeito, a gente sabe ela não deixa nem o David olhar o cara, né. Imagina se eu não ia sorte que o David é o David, porque eu iria lá olhar, ia perseguir, ia ver, ia botar uma câmera escondida. ele obedece a tia, né? Na verdade, É, É. aparece esse cara aí, meio que perseguindo ali eles, né? E aí a tia pede pro David se afastar e esperar por ela, e aí ela vai lá e ela, eu não sei, ninguém fica sabendo o que aconteceu entre eles ali, que conversaram ou não. Ela não retoma o assunto com o David, e ela fala assim: meu filho, nunca me pergunte o que aconteceu, nem fale a respeito. Então continua esse suspense aí de quem que é esse cara que persegue ela. Ah, ele só nota depois que ela estava carregando uma certa quantia de dinheiro e quando ela voltou, né, desse tempo aí com esse cara, ela já não tinha mais toda a quantia, ela tinha algumas moedas já não estavam mais lá na bolsa dela. Então essa é a nossa especulação de que ela tenha dado algum dinheiro para ele, né? Mas quem é essa pessoa? Tem a nossa dúvida lá, que também já ficou lá para trás, quando a gente também já teve um pouquinho, mas a gente continua na dúvida, né? Os primos É que já porque ela, leram, com esses medos dela de andar em Londres, ela tinha deixado a bolsinha dela com o David, então ele isso, sabia que tinha dinheiro ali. Quando ela encontrou o cara, ela tomou um carro para ir com ele conversar com isso. ele. Assim, ficou nítido que ela foi com ele, o David viu que ela foi com ele. Depois ela pediu para o carro ficar andando mais um tempo,
voltou sozinha e encontrou o David. E aí ela pediu pro David pagar o veículo quando eles desceram, porque eles estavam a caminho do procurador, né, pro Uhum. David ser encaminhado na profissão. E aí quando ele foi pagar, ele abriu a bolsinha, só tinha poucas moedas, então ele viu que ela deu dinheiro pra ele, né. E aí do passado tinha o cara que ia lá na casa dela e aparecia no jardim, aquela sombra, que ela também dava dinheiro. Uhum. E a gente sabe do início do livro que ela deu dinheiro pra se separar do marido, então assim, Sim. tudo indica que é ele, Que é. mas não sabemos. Exato. E essa chantagem, provavelmente ele tá chantageando ela, né? E Sim. tá vindo. Será que vai ser isso em relação também à propriedade? Pode ser. Eu acho que sim, né, porque ele tá indo sempre procurando dinheiro. E aí eles chegaram lá no Doctor's Common para um escritório de Spenlow e Jorkins. Essa parte é engraçada também, né. Sim. É um cara que tudo ele diz que é o outro cara que nunca aparece que tem que aprovar, né. Uhum. É tipo de Aí eles advogado, ficam né? eles ficam brincando good cop, bad cop, tipo: "Não, eu Exato, deixo, mas o outro não vai deixar". né. Não, é super razoável. O advogado ele nunca vai ser contra o pedido. "Ah, não, super razoável o que você quer, mas o meu É. sócio não vai aceitar", infelizmente. Os caras enrolam, né. A gente tem essa fama ruim, mas às vezes merece, né, porque vou te contar, a gente vê, assim, essa dinâmica de comportamento até hoje, né, Até hoje. Sim, em várias nações. Hã. verdade. E aí depois deu o ápice, né, aí ele conversa com o cara explica o que que é a profissão, pergunta se ele quer ficar um tempo lá, né, meio estagiando antes o David pede, né, pra antes de Uhum. se comprometer ele ficar um tempo lá conhecendo, e o cara deixa, aí ele quer saber se ele vai ganhar alguma coisa, né, coitado. Ele quer ganhar uma bolsa, pelo menos. Pelo menos. E aí a tia dele, maravilhosa, né, encontrou um apartamentinho com vista para o rio, para o David, que vai ficar vago dali logo ali, né, pra ele morar, né, enquanto ele passa esse tempo lá em Londres estagiando, né. Nada mal, né, David? Pra quem Uhum. estava falar Não, nisso, nessa parte é linda no final, mas vou deixar pra falar depois no final. Ah, ele ficou super empolgado e a tia ficou feliz porque era próximo à saída de incêndio, né, o apartamentinho dele, É, então ela já ficou mais deixou ela segura. ela saiu aliviada de Londres, porque É. ele estava perto da saída de incêndio. aí ela foi lá com ele, né, visitar, conheceram a senhora Krupp, muito esquisita, que cuida lá do prédio, né, e aí disse que o inquilino anterior, morreu lá no apartamento. Uhum. De bebida e cigarro, fumaça, né. É. É. E aí, bom, mas aí né, independente disso, decidem fechar lá pelo apartamento, e aí no final eu achei muito fofo, né, que a última frase mesmo, assim, que a tia foi embora e o David ficou triste que o Stewart não apareceu, né, e ele queria tanto que ele conhecesse a tia dele, mas não conseguiram se encontrar, e aí ele pensando, né, nas mudanças, ele diz: "Pensando nos dias em que costumava caminhar sem rumo por suas galerias subterrâneas, nas felizes transformações que tinham me trazido à superfície". Porque pelo que eu entendi, né, eu não lembrava do nome dessa região, mas era a área que ele passava naquele pior momento dele, né, e agora ele tá Exato. lá morando num AP, o Uhum. primeiro teto todo seu do David, Sim. feliz da vida, né. Feliz da vida. Ele ficava nos subterrâneos e agora tá lá na cobertura, bem faceiro. E nesse novo apartamento todo dele, é o primeiro excesso que ele vai cometer, É, Prometer. que é o nosso Eu próximo faço capítulo. isso. é, mas é muito bonitinho. Gente, eu adorei quando ele começa a falar no início do capítulo, antes de falar do excesso que ele fez, que ele diz que poder ir e vir sem dar explicações, receber os amigos. É uma É um fase teto muito todo boa da seu, né. vida, né. Uhum. Eu Mas saí da casa dos meus pais já com 26, 27 anos, mas Aí para morar velha sozinha, também. gente, eu me lembro, assim, eu flutuava, planava na rua, assim. Uma coisa não é pra fazer nada de errado, mas é que é o teu silêncio, é Não tem o que teu avisar se vai lugar, jantar em né. casa. Exato, não tem que avisar se eu vou jantar, se não vou jantar. Janta se quer também, se quiser pegar. Tinha muito isso, assim, que é uma coisa muito boa, hoje em dia que eu dou muito valor, assim, de jantar na mesa com a família.
Mas eu me lembro logo que eu me mudei, eu comprei uns canecões, e aí eu fazia minhas comidas sempre nesses canecões, ia pra frente da TV, ou ia pra frente do computador. Tudo errado, assim, mas eu estava na Crianças não felicidade. sigam o exemplo. Não sigam meu exemplo. Eu brincava assim, a vida adulta é uma Disneylândia, né? Porque ia no super, podia comprar chocolate, podia comprar todas as porcarias que eu queria ter em casa, não precisava comer as coisas certas. Melhor coisa. Eu só não tinha essa pessoa que ele tem, que ele chamava, que ele chama, ele quer, quero fazer um jantar para os lavar a amigos. louça. Isso. A minha verba não era assim que nem a dele, assim, até porque eu tirava do meu bolso, então era mais complicado. É. Mas vai a vida que o cara pediu a Deus, né? Ainda teve isso, né? A tia deixou pra ele um dinheiro pra ele morar, né? Pra Uhum. ele, bom, pra ele sobreviver, né? Ele não ia ganhar nada lá no negócio. E aí, logo no início, ele já comenta o Robson Crusoe, né? Ele ainda é o pequeno David, né? Uhum. É muito Logo, fofo. A sentir-me um referência. Robson Crusoe. E ele comenta só que essa felicidade dele, assim, o ápice durou 2 dias e 2 noites, né? Ele falou que depois ele já começou a se sentir solitário e queria a Eu ia companhia de comentar isso no alguém. primeiro capítulo. Mas eu acho que é um dilema. A Malu aparentemente aproveitou bastante, mas pra mim, assim que eu morei sozinha pela primeira vez, é um pouco isso, aquela liberdade completa. Ao mesmo tempo, tem horas que é um tédio. Você tá ali sozinho. No caso dele, né? Que eu passei por isso também. Você não conhece ninguém, não tem um vizinho, um amigo. Você não mora ali onde você morava, né? Tava completamente É, sozinha. mas o Davidzinho, gurias, achei muito engraçado, porque as pessoas continuam se aproveitando dele, né? Sim. A primeiro Sim. sinal ali, o sinal me chamou a atenção foi o sinal do café, que ela gastava Eu muito ia em falar, café, né? e o café era super aguado pelo que ela Sim. Ninguém gastava. merece café fraco, nem o Davidzinho Coitado. Natura. Pô, ali, Essa foi realmente ali uma ela parte triste. É, triste, lembrei triste. muito de vocês. Não pode café fraco, não. Café fraco Coitado. não, ó. Ó, tô usando café, dica da prima Ariane, assim. Tá melhorando a qualidade de café aqui na minha casa. Nossa, Gostou? estamos pulando de nível. Nada como ter amigos que moram em São Paulo. Próximo tópico das primas, um curso de café com a Nani. É. Pois é. A E Tati, aí, a Tati tá falando, mas ela vai mostrar as cafeteiras dela. Oh, alemãs. Cafeteiras alemãs, olha, gente, outro gabarito. mas eu não E aí Mas vou. vamos ele dá voltar para os livros. falta. E aqui a cafeteira é boa, mas o pessoal gosta de tomar café fraco. Olha só É. como que pode. Ainda bem que dentro da minha casa eu posso escolher, né? É. Igual café americano, Deus me livre. É, É o segundo estágio do quarto só seu, é o café do seu jeito. sim. A cafeteira só sua. A cafeteira só sua. Não, Aí Voltando ele aqui. sente falta que o Stewart não apareceu, né? E aí ele resolve ir lá na casa da mãe dele, ver se o Stewart tá doente, né? Porque já era pra ele ter ido lá encontrar ele tá lá na solidão, coitado. E aí a mãe dele fala que ele saiu com os amigos dele de Oxford, né? E aí o David fica todo sentido, ciumento. E fica lá com o jantar com a mãe dele. Eu não entendi essa parte muito bem. Não sei o que vocês acharam que ele fala, né? Que a companhia de 2 mulheres era tão agradável que senti me apaixonar levemente pela senhorita É Dartle. verdade, eu anotei isso aí também. ele se apaixonar em que sentido, assim, eu acho que Sei, gostar de conversar com ela, ou será que vai ter alguma outra sei coisa? lá. Ficou meio Um solto. determinado, Vamos exato, deixar Ficou solto. ficou solto aí, né? ficou solto, porque num determinado momento, quando ele estava na casa lá do Stifford, eles diziam que ela nunca casou, ainda tinham esperanças que ela casasse, Uhum, né? Mas ali, pelo jeito, ele botou aqui, soltou mais uma fagulhinha, mas não É. desenvolveu, né? uhum. Então vai mais um para a lista dos grandes mistérios do David Copperfield. A gente precisa anotar para quando chegar mais para frente, se não tiver alguma referência para a gente depois tem que ir anotando. Denunciar. Senão a gente fica só falando aqui, depois numa nota eu vou ter que anotar no caderninho. Todas as nossas desconfianças para ver se depois Mistérios. os mistérios se vão ser É. resolvidos ou não. Se ele não resolveu, a gente vai para o Código do Consumidor.
Não, mas eu acho que ele vai, olha, Aí, tudo que é coisinha que ele larga, lá pra frente tem alguma coisa, porque até agora sempre tá costuradinho, né? é, até as mulas. Até as... Até as... Mas você sabe que eu acho E que aí, eu tenho a impressão que lendo mais devagar a gente atenta mais a essas coisas. Eu não sei vocês, mas ao menos eu fica mais. É mais fácil também Uhum, retomar. Por exemplo, se ele faz uma referência, que nem ele fez agora, de alguma coisa que ele já falou antes, né? Por exemplo, aquele rapaz da tia dele, que a gente acha que pode ser o ex-marido dela e tal. o ex-marido. São coisas que acho que, ao menos na leitura mais devagar, para mim tá funcionando bem. Um livro, estou falando um livro desse tamanho, né? Porque assim é um livro sim. grande e tal, com muita informação, percorrendo uma Uhum, vida toda, então a gente tem muita coisa. Mas eu acho que a minha impressão lendo até agora é que eu fico com um pouco mais essas coisas que a gente vai pegando, e eu acho que é porque a gente comenta também toda semana, a gente está aqui comentando de pouco em pouco, então isso ajuda a lembrar mais, deixar mais viva na sim, memória. Sim, bah, eu tô concordo. adorando ler dessa forma e a gente, além de a gente ver essas coisinhas, assim, esses mistériozinhos que vão demorar, como a gente tá indo mais devagar, vão demorar mais para ser resolvidos. A gente conversando, para mim, eu, né, cada um tem um jeito, mas eu adoro, assim, ter isso, assim, começar a, como é que a gente diz assim, a criar elucubrações sobre o que é isso, sabe? A gente vai Sim, Sim. conversando aqui, o que será? Será que é o ex-marido? Será que é o tal coisa? E aí quando for, na hora de ler vai ser, porque a hora de ler que é a hora individual, né? Que a gente leva uhum, aquele susto. Assim. sim, Bah, eu acho tri ruim quando acontece isso, eu não tenho ninguém para conversar sobre aquilo, sabe? Sim. Quem é que teve essa mesma sensação? Quem é que tá... ainda, a gente ainda tem com quem conversar e ainda tem as lembranças do que a gente estava pensando antes, né? sim, é As nossas ótimo. apostas. É muito bom. É muito bom. E então, ele leva o Stewart, né, pra conhecer lá o super AP dele, insiste, né, e aí o Stewart já tem que sair, porque ele tem compromisso para jantar com os amigos, e aí o David: "Não, você vai voltar para jantar?" Ele: "Não". "Então traz seus amigos", né, eles tinham marcado no restaurante, aí o Stewart fica meio assim, aí ele: "Não", tipo, ele quer fazer o open house dele, né, entendo o David também, né. Uhum. Não vem, e aí ele, providencia tudo lá, né, com a ajuda da senhora Crupp lá do prédio Crupp, do prédio. Uhum. E aí ela arruma uns auxiliares muito dos atrapalhados, né. Sim. Ah, E aí ele fica, né: "Peixe não pode, porque não tem a panela tal", o David super entendido, né. E todas as refeições deles é assim, né, peixe, carne, frango, não sei o quê, ah, sobremesa. Tô com sobremesa, tudo fome lendo banquete. esse livro. Não, é tudo banquete. Tudo. Tem 3 tipos de carne com mais não sei quantas sobremesas, as E aí o garrafas de carregamento vinho. de Menina, vinhos. É. É. carregamento. E um monte. Essa parte é totalmente diferente da minha experiência. Ai. E Ai, não, aí ele vai em Londres ainda, né, pra comprar a sobremesa, vai em Londres, tá na rua, né, comprar a sobremesa, enfim, providenciaram tudo. vai a Covent Garden. Outra coisa, né? Que vontade que dá de estar em Londres para ir nesses lugares. É. Ah, Tá. eu vi que tem várias excursões do Charles Dickens, né, para Londres. Tem umas coisas online que tu baixa o aplicativo e ele vai te ensinando a excursão. Tipo, paga Caminho. libras. Tá louca para Ai, nem fazer isso. fala. Também. É. A Maridinha acabou de ir, né, eu falei pra ela que queria ir junto pra gente fazer o caminho da Miss Dalloway também. Também tem Uhum. mapinha. Ah, Ai, muita coisa. gente, muita coisa legal, muita coisa legal. E a festa do AP dele vai rolar, É. vai acontecer. E aí, graças a Deus, ele tem o Stewart, né, que fica ali fazendo o meio-campo, porque ele não sabe ainda, né, se primeiro que ele nem conhece, não são amigos dele, mas assim, ele ainda não tem esse tato do Stewart de mediar, né, todo mundo. Mas eles vão às forras, até os funcionários da festa, ele fala da sombra do cara bebendo, né, esses detalhezinhos são Nossa, ótimos, né. sim.
O jeito que ele descreve a bebedeira dele é muito engraçado. Aí tinha essa pessoa que estava dentro esse de mim. final é ótimo. Ele sempre fala Um alguém, no nosso é um alguém. Tinha alguém bebia, alguém bebeu demais. Alguém estava e essa debruçado pessoa na janela. Era eu E mesmo. essa Era eu. pessoa era eu. Era eu. Agora alguém estava contemplando o próprio rosto. Era eu Era. também. Eu também. E é isso Alguém mesmo, caiu e rolou escada abaixo. Você falou, Outra pessoa disse que foi o Copperfield. fiquei irritado. Fiquei irritado. E era eu. Cara, isso é muito bom. Sim, olha, Demais. Essa é parte é demais. demais, é demais. Então, E mas aí no toma fundo, um. E Toma ele falou, né? Alguém estava fumando. Todos estávamos fumando. Beberam Ai. horrores, foi uma bagunça, fumaram. quebrou um monte de coisa lá na casa dele, né? O tal da menina que a menina lava que louça. lavava quebrou quase tudo. Quebrou. Foi bem mais fácil, ela quebrou a louça, não precisou lavar. Adotem esse método. Sim. Sigam a gente para mais dicas de como não ter uma festa, não ter trabalho depois da festa. Ai. E vamos pro teatro. E alguém falou para ir pro teatro, né? E aí eles foram ao teatro, foram pro camarote, ele estava fazendo muito barulho, e todo mundo pedindo silêncio a alguém, né? Uhum. E olhando para ele, de repente, eu fiquei muito assustada nessa hora. Quase achei que era a imaginação dele. Ele viu a Agnes no teatro. Uhum. Por essa eu não esperava também. Também não. E aí ela mandou os amigos levarem ele embora, que ele estava muito bêbado, fazendo muito barulho. Ela sabe que ele vai ouvir ela, né? Então ele fala sério com ela. E aí ele dá o bonsoir, Uhum. bonsoir, que foi o que ele conseguiu dizer tentando falar boa noite, né? Boa noite. E foi embora. E aí, obviamente, ele sofreu de ressaca física e moral. Uhum. E no final, né, ele percebeu, me vi seguindo os passos de meu predecessor, repetindo sua terrível história. Na primeira noite dele, o que ele fez? Bebeu e fumou quase até morrer, igual O cara que morava o antes. inquilino anterior. Mas, Que aventura. a Agnes estava sentada com uma senhora e um cavalheiro, né? Ele coloca, mas que ele desconhecia, então. A gente não sabe também quem que são, com quem que ela estava, né? Uhum. É mais uma desconfiança aí. Mas foi uma festa de Ele deve arromba ficar lá. chateado, né? Porque ele sempre disse que qualquer coisa que ela fosse namorar e tal, que ela tinha que pedir a bênção dele, né? Vamos ver se mas até agora não apareceu nada de namorado e nada da Agnes, só ela no teatro, né? Na minha versão aqui, ele não fala meu primeiro excesso, fala minha primeira dissipação. Pra quê, né? Excesso é muito mais fácil da gente entender. É porque no original tá assim. Tá, my first dissipation. Então acho que é por isso que daí traduziram mais. Mas eu achei legal o título do excesso aqui. Sim, Teve muito bastante. Foi o excesso. Ele realmente excedeu. Sim. E foi assim. Mais uma prova que a tradução da Nani sempre é melhor. Ai, meu Deus, não fui eu que traduzi isso. Queria. E a próxima meta é curtinha, hein? Dá pra ler hoje já. Anjos bons e maus. Sim, é bem curtinho. Os dois próximos. Não pode ler o título não, que o título é muito spoiler já. Eu já vi o título, eu já li. Quando eu terminei, já fui ver os títulos que vinham. Eu vi agora. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Vamos falar. Mas é um capítulo curto, então tenhamos esperança. Bom, pelo menos naqueles capítulos longos com desgraça, né? Sim.
Bom, a gente não sabe ainda, mas bora. Semana que vem falamos então sobre capítulo 25 e 26. Isso aí. Isso aí. Continuamos em Acompanhamos a Londres. saga do Aspen Davisinha. Obrigada a todo mundo que está lendo com a gente. Até quarta que vem. Tchau, tchau.